primeiras experiências de fotografia, elas datam lá do ano 350 a.C. Só em meados do século X foi que um árabe chamado Alaquem, ele percebeu a natureza do tipo de imagem que se projetava no interior de sua tenda e que era traspassada pela luz do sol. Lá em 1525 já se dominava uma técnica chamada escurecimento dos sais de prata. Já em 1604, um químico italiano chamado Angelo Sala já sabia que alguns compostos de prata eles oxidavam quando eram expostos à luz do sol. E por sua vez, um farmacêutico chamado Carl Wilhelm viria corroborar essa descoberta. Em 1777, ficou demonstrado o enegrecimento de sais quando expostos à luz do sol. Em 1725, foi a vez de um cientista alemão chamado Johann Schuss projetar uma imagem durável, ou seja, uma imagem agora que passava a ter estabilidade em uma superfície. Interessante que o químico britânico, o nome dele era Thomas Waddington, ele realizou no início do século XIX vários experimentos semelhantes. Interessante que muitos foram os pioneiros que pesquisaram maneira de como fixar a imagem no papel. A primeira fotografia propriamente dita, ela foi obra de um francês, ele era chamado Jacques Mandel. Algum tempo depois foi criado um aparelho que tinha como nome daguerrotipo. Ele era capaz de gravar imagens de maneira permanente. Só que era um aparelho muito pesado. Então isso dificultou a popularização do mesmo. Lá em 1840, um químico inglês, o nome dele era John Goddard, ele criou lentes com maior abertura. E no ano seguinte, um escritor e cientista inglês, ele criou o chamado calotipo. E foi aperfeiçoando o processo de fixar imagens. A primeira fotografia colorida seria criada em 1861 pelo físico escocês James Maxwell. E contribuíram nessa empreitada pessoas como Gabriel Lippmann, os irmãos Augusto e o próprio Louis Lumière, que é considerado o pai do cinema. E um francês chamado Dux Duralvon, ele desenvolveu uma forma de imprimir 3 negativos com filtros, né, coloridos, no caso era vermelho e azul. Isso foi em 1871. E o método de emulsão seca de brometo de prata em colóide foi aperfeiçoado pelo médico inglês Richard Maddox, que substituiu o colóide por placas secas de gelatina. Isso já no século XIX. Então, nessa época, a fotografia começou a fazer parte do dia a dia das pessoas. E não mais era privilégio de apenas alguns poucos. A fotografia passou a registrar momentos importantes como casamentos, aniversários e acontecimentos interessantes. E um marco histórico foi o ano de 1901, quando a empresa americana Kodak lançou a Brunner Kodak, que era uma câmera comercial popular. E de lá para cá, a fotografia ela vem evoluindo, né? Hoje em dia nós temos já o privilégio de termos máquinas fotográficas digitais, que são muito fáceis, não dependemos mais de que a nossa fotografia vá para um laboratório para que ela seja revelada. Hoje em dia, nós já podemos tirar foto e instantaneamente enviar para uma rede social. Hoje em dia, os celulares, eles passam a ter câmeras cada vez mais sofisticadas. Então, dessa forma, a fotografia tem se desenvolvido.